Amém. Aleluia. Vamos dar nessa continuidade então, queridos. Hoje o assunto especificamente vai tratar de um período muito importante na vida dos nossos filhos, foi importante na nossa vida, vai ser importante daqueles que são pequenininhos chegarem nessa idade, a idade da adolescência. Diferentemente do que o mundo diz, nossos filhos não nos aborrecem, não devem nos aborrecer nessa fase. Porque eles continuam sendo filhos benditos do Senhor, herança do Senhor. E nós temos que buscar, cada vez com mais graça, entendimento, tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então nós vamos, nessa continuidade, ver alguns aspectos práticos, repartindo com os irmãos, daquilo que nós já conhecemos, vemos. Eu particularmente não tenho filhos adolescentes, todos os irmãos sabem. Se um meu está com 4 e a outra está com 1 ano e 9 vai fazer, eu tenho alguns anos ainda para experimentar isso. Só que Deus me permitiu, sendo pai espiritual, no discipulado, no cuidado de vidas, acompanhar vários jovens, vários adolescentes nessa etapa da vida. E pude perceber como cada um dos pais percebem, que é uma etapa que não é fácil, não é verdade? É uma etapa da vida, é muita definição, são muitos pensamentos, é uma carga hormonal, ao mesmo tempo de cobrança interna, externa. É uma coisa difícil, Às vezes até parece que não vai ter jeito, Como eu sou bem novo, eu lembro bastante dessa época que eu passei. Então também vou repartir com os irmãos da minha experiência, porque eu estou muito próximo dessa época aí, Pelo menos na aparência, irmãos? Não no RG. Vamos lá então. Adolescentes, como nós devemos compreendê-los e tratá-los? Não é porque os nossos filhos entraram numa etapa, na página 146, não é porque os nossos filhos entraram numa etapa da vida onde existem muitas indefinições, muitas questões que se levantam naturalmente, até porque aquela ternura, aquele momento da vida como criança, ela vai sendo deixada para trás, porque os filhos precisam amadurecer. Só que os filhos, não deixam de ser crianças e passam a ser adultos do dia para a noite. Eles precisam dessa etapa da vida chamada adolescência, e logo depois, então, vem a juventude, para que esse amadurecimento ele ocorra gradualmente, de uma forma bem gradativa, e vai acontecendo. E os nossos filhos têm toda a condição no Senhor de enxergar em cada um de nós pais essa condição de não sofrer nessa época. Os ataques, as indefinições, os pensamentos, as cobranças, o mundo impondo, a própria questão física, questão hormonal, questão emocional, espiritual, está tudo envolvido, é um turbilhão, é uma coisa maluca. Só que nós temos a segurança para transmitir para os nossos filhos o que está acontecendo com eles e ao mesmo tempo apacentá-los dizendo: filho, você vai passar por tudo isso porque eu estou com você e nós juntos vamos vencer isso. Então eu pude fazer isso com vários, não filhos naturais, mas espirituais. Calma, tudo isso vai passar. E é gostoso de ouvir hoje, Muitos desses filhos voltando falaram assim: não é que você falava, tia? Eu não entendia mesmo. Você falava que eu não estava entendendo, porque é assim, A gente mostra o que está acontecendo, ao mesmo tempo nós estamos vendo que eles não estão entendendo nada, e a gente chega até a falar: você não está entendendo, mas vai acontecer isso, é assim, Mas no devido tempo você vai perceber. Mas conta comigo, eu estou junto com você, nós vamos passar junto. É isso que os nossos filhos sempre precisam enxergar em nós. Esse companheirismo, esse amor, essa longanimidade, fruto do Espírito, irmãos? Precisamos ser cheios dos frutos do Espírito, em primeiro lugar,
para dentro das nossas casas, no nosso casamento, com a nossa esposa, com nossos filhos. Então vamos compreender um pouquinho aqui os adolescentes. Essa adolescência é uma etapa da vida onde ocorrem várias mudanças no físico, na mente, no espírito dos nossos filhos. Essa etapa da vida pode ter seu início aos 12 anos. Por que eu coloquei assim, pode ter o seu início aos 12 anos? Porque nós não somos robôs. Existem crianças que já demonstram muito mais maturidade, já parece que começam a entrar para a pré-adolescência muito antes de outras. De repente, crianças aí com 11 anos, 12 anos, com uma ingenuidade, com uma pureza, com um olhar de criança, mas tem criança com 10 anos que está enxergando igual jovem. Então nós temos que observar como que estão os nossos filhos. Qual é o olhar? Qual é a intensidade que o meu filho tem demonstrado para mim, que sou pai, para minha esposa, como mãe, que ele está avançando na maturidade da vida? É aos 12 anos? Não, nós não podemos falar que é aos 12 anos. Até porque alguns anos atrás, não vou falar 20, 30, nada disso. 10 anos atrás, 12 anos, o que significava? Você ia no aniversário, uma criança fazendo 12 anos, que tipo de presente que se dava? E hoje? Qual o presente que se dá para uma criança de 12 anos? A própria economia, as lojas, as propagandas que são feitas, você não encontra mais aqueles presentes que se davam, muitas vezes com 12 anos. São presentes, muitas vezes, que, por uma menina de 12 anos, talvez ela é levada a ter uma aparência mais de mulher, se for para a parte do vestuário ou qualquer outra coisa assim. Se for para o menino, né, mais para o homem, mais formado. Mas ainda estão saindo daquela inocência, né, de ser criança. Então, não é um padrão específico, é mais ou menos. É uma época muito intensa na vida de toda criança. Mas muito intensa. Elas podem reagir de maneiras diferentes, mas as mudanças que estão ocorrendo são as mesmas em todas elas. Isso é um fato importante de observarmos. Eu olho para a vida de uma família de irmãos que são exemplo na criação de filhos, no exemplo no cuidado um do outro, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual, na vida emocional. Nossa, que bênção aqueles irmãos, que quanta referência eles são para o corpo de Cristo. Aleluia. Os filhos deles. Nossa, os filhos deles são caminhos, são isso, são aquilo, não tiveram problemas, não expuseram assim uma dificuldade tão grande nessa etapa da vida porque os pais são assim. Fato. Sim, os filhos, eles estão sendo apacentados pelos pais, os filhos estão sendo direcionados pelos pais, mas ao mesmo tempo que os mesmos pais podem também ter um filho, mesmo com todo esse padrão cristão, buscando a vontade do Senhor. O filho, por exemplo, ele pode receber muita pressão externa e não conseguir, né, reagir ou se posicionar naquelas situações. Então tem uma reação um pouco diferente, uma reação um pouco mais, talvez parece até que está sofrendo mais do que um filho de um outro casal. Ah, meu Deus, qual que é o problema dos pais? Digo para os irmãos o seguinte: a palavra garante para nós como pais que nós devemos inculcar a palavra na vida dos nossos filhos. Nós devemos dar exemplo, nós devemos ser, né, aquilo que os nossos filhos precisam enxergar e almejar para a vida deles, como pessoas e cristãos para com o nosso Senhor. Isso é a função dos pais, porque cada filho pode reagir de uma forma diferente. Tem filhos que são mais expressivos, tem filhos que não são tão expressivos. Então eles vão reagir nessa etapa da vida de forma diferente. A importância é sempre a mesma. Eu, como pai, como eu estou observando este filho, ele está tendo esta necessidade. Então eu preciso suprir o meu filho, eu preciso alcançar o meu filho, eu preciso desempenhar mais para o meu filho para que ele passe tranquilamente por essas etapas da vida. O outro filho do mesmo casal talvez não tenha tantas necessidades. O pai está de olho, o pai está suprindo, mas na intensidade que o filho precisa. Fiz assim com um filho, vou fazer exatamente igual com o outro filho, vai dar certo? Os irmãos que têm mais de um filho aqui,
Vocês escreveram tudo o que vocês fizeram com o primeiro filho, fez com o segundo e fez com o terceiro, e todos eles respondem do mesmo jeito? Lógico que não. São seres humanos diferentes. Então nós não podemos estar desapercebidos dessas necessidades tão pontuais na vida deste ser humano que Deus nos deu como filhos. Amém? Então, vamos estar atentos, porque todos passam pelas mesmas mudanças. Se o filho é quietinho, não aparenta que está sofrendo, ele está passando por mudanças. Se o filho é mais expressivo e qualquer coisa parece que é o fim do mundo, ele está passando pelas mesmas mudanças. Sou eu, como pai, que tenho que orientar o meu filho. Os pais devem estar atentos a essas necessidades dos filhos. Para isso, eles devem usar de muita sabedoria e compreensão, a fim de ajudá-los nesse tempo de preparação para a vida adulta e o desenvolvimento da sua personalidade. Poxa vida, o que o meu filho requer? O meu filho, ele precisa de alguma coisa. E tudo aquilo que eu estou nutrindo na vida do meu filho ali, eu estou fazendo com o único objetivo de formar e levar o meu filho à maturidade física, emocional e espiritual. Não posso observar apenas o físico e deixar o emocional do lado e o espiritual porque eu vou na igreja, ou então eu dou muita ênfase para o espiritual e um pouco relapso no físico, não observo se meu filho está crescendo, se o meu filho está desenvolvendo. Nós temos que observar todo esse conjunto para que os filhos, eles cresçam e amadureçam gradualmente. E essa sabedoria que vem do Senhor, irmãos, é única. Porque Deus colocou sobre o pai e a mãe essa autoridade sobre os filhos. E o que nós vemos, infelizmente, com muita intensidade, principalmente fora da igreja, fora do conhecimento da realidade do Evangelho de Cristo? Nós vemos uma transferência dessa responsabilidade. Então, se o pai e a mãe não se responsabilizam por uma etapa tão importante da vida, o mundo está de braços abertos. Fala, pode deixar que eu me responsabilizo. Os amiguinhos, a escola, o meio no qual nós vivemos, vai absorver essas crianças que estão se tornando adolescentes, pré-adolescentes, e isso vai gerar o que nelas? Um padrão do mundo, e não o padrão dos pais, o padrão de Cristo Jesus. É imprescindível que os pais sejam bons amigos dos filhos. Como que eu vou conseguir, num tempo de tamanha turbulência, trazer os meus filhos junto comigo, ou mostrar para os meus filhos o caminho a seguir, se não há companheirismo, não há amizade, não há conversa, não há doação? Não tem como. Então os pais, observando essas necessidades, e nessa etapa da vida, são necessidades mais intensas, os pais precisam ser mais amigos dos filhos, mais companheiros dos filhos, precisam conversar mais com filhos, mais ouvir, para poder ouvir deles quais são as necessidades, quais são os apontamentos para a vida dele, né, emocional, espiritual, física e assim por diante, para poder dar para eles todo o conselho de Deus. No último encontro nosso aqui, eu fiz a seguinte colocação: não vamos esperar que os nossos filhos passem fome e sede daquilo que eles precisam conhecer do Senhor. Vamos dar com abundância, porque é essas verdades eternas que vão alicerçar a vida dos nossos filhos e vão ajudá-los a enfrentar todas essas adversidades, inclusive com relação a esta etapa tão turbulenta. Nós, como pais, podemos garantir que os nossos filhos passarão ilesos por essa etapa da vida ou por qualquer uma delas? Não conseguimos isso. Mas uma coisa nós conseguimos. Nós podemos ter a certeza de que todo o conselho de Deus nós entregamos para os nossos filhos. Nós podemos ter a certeza que nós somos os melhores amigos dos nossos filhos, que ele não vai encontrar um amigo melhor do que eu lá fora na escola, ou a menina não vai encontrar na mãe uma amiga melhor do que lá na escola.
Então isso é importante nós observarmos, que isso acontece na vida natural, mas também acontece na vida espiritual. Eu tenho os meus filhos naturais e tenho esse empenho, mas com os filhos, os discípulos, os filhos espirituais, eu também preciso ter esse empenho para não permitir que eles recebam nenhuma outra informação ou doutrina que não seja a de Cristo Jesus. O que está acontecendo com nossos filhos? Olha a consciência da própria identidade. Se nós chegarmos nessa idade, né, que eu não vou especificar quantos anos são, que aí cada pai sabe o que é, mas nesse período da vida dos filhos, e perguntarmos para eles, quem você é? O que você vai ser da vida? Assim, né, como profissionalmente falando, né, a vida com Deus, né, o teu relacionamento com os pais, com os amigos. Existe muita dúvida, irmãos. Muitas dúvidas. Porque tudo está sendo gerado e fortalecido, fundamentado exatamente nesse período da vida, onde que a criança, ela começa a deixar a dependência exclusiva dos pais e começa a olhar com os próprios olhos para aquilo que ela agora está vendo. Não é mais aquele filho, olha para cá, é isso aqui. O filho olha, porque é criança. Mas agora, na pré-adolescência e adolescência, o filho começa a observar outras coisas. Então vamos ler aqui na íntegra, Jesus, quando tinha 12 anos de idade, ali em Lucas capítulo 2, a partir do verso 41, ocorria que anualmente os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Os pais estavam tranquilos ali. O filho sempre juntinho. Não acontece isso com os irmãos. Dá um stop aqui nesse versículo. Eu estou andando, dali a pouco meu filho percebe que a distância aumentou. Pai. Né? Porque precisa da referência do pai. Ou então o pai não perde o filho de vista. Mas quando já chega na pré-adolescência e da adolescência, o pai descansa mais. O filho já sabe atravessar a rua sozinho, o filho já sabe se virar sozinho, né, ter os seus cuidados sozinho. Então o pai descansa mais. Não diferente ali com José e Maria, eles estavam descansados, porque Jesus, na sua conduta exemplar, sempre junto com os pais, eles foram para a festa, e Jesus ali participou de todo o contexto ali da festa. De repente terminou os dias da festa, eles regressaram e o menino ficou sozinho, os pais tranquilos. Meu filho está vindo com a gente. O engraçado é que os seus pais, ele ficou ali sem os pais, né? Aí no 44, pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Há uma natureza nossa em que os filhos nessa idade já demonstram alguma responsabilidade, em boa parte, né, eles precisam demonstrar responsabilidade. O problema está em quando o filho sai, né, do estado ali de criança e não demonstra responsabilidade, então também não está amadurecendo. Mas se está correndo tudo naturalmente, o filho já demonstra maturidades, e isso traz tranquilidade para os pais. Aconteceu aqui que passou-se um dia e os pais tranquilos. Jesus está aqui entre os nossos, estamos indo. Pode estar um pouquinho para trás, pode estar um pouquinho para frente, brincando com os amigos, mas está entre nós. Passou um dia e eles se aperceberam que Jesus não estava e passou a procurá-lo entre os parentes conhecidos. Versículo 45. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois acharam Jesus no templo. Quantos dias Jesus ficou sem os pais? 4 dias. Passou um dia inteiro de viagem e depois eles voltaram para a cidade, procuraram Jesus, mas 3 dias já havia se passado e de repente encontraram Jesus ali no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Um menino de 12 anos. O que os nossos filhos falam? Tem ou não tem valor? Tem muito valor.
Jesus estava sentado ali, fala que estava junto com os doutores, ele ouvia e também os interrogava. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Deu uma bronca ali, Jesus, né? Ô filho, que negócio é esse? Você sabe que não pode sair de perto do pai, não pode sair de perto da mãe. Por que você fez isso conosco, filho? Ele respondeu: por que vocês me procuram? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Mesmo assim, Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E o que aconteceu com Jesus? Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Uma criança com 12 anos, ela tem condição de raciocinar, de pensar, de decidir, de se posicionar diante das circunstâncias do mundo? Sim, tem. Uma criança, ela tem condição de se posicionar assim, se ela está segura em tudo aquilo que ela recebeu do pai e da mãe. Por isso que o trabalho intenso tem que ser muito antes de chegar nessa idade, para que quando chegar essa idade e o filho for confrontado, como Jesus estava ali, imagina as perguntas que esses homens faziam para Jesus. Ele tinha segurança, porque ele conhecia o pai. É lógico que quando ele falou assim para José e Maria ali, era uma questão que ele estava falando do Pai Celeste. Vocês não sabiam que eu vim aqui, eu estava aqui na casa do meu pai? Não era o seu pai natural. Mas nós, irmãos, somos a figura de Cristo na nossa casa. Então nossos filhos também podem ter esse mesmo posicionamento. Olha, eu estou aqui fazendo aquilo que convém, porque eu aprendi do meu pai. Eu aprendi da minha mãe. E Jesus crescia em estatura e sabedoria. Diz ainda que ele, sendo submisso, ele seguiu com os pais. É lógico. Filhos, os nossos filhos, eles precisam aprender e ter o temor do Senhor para se submeter. Não por medo, não por imposição, mas aquela submissão que vem com naturalidade, que vem do Senhor. E essa submissão e esse temor só vai vir mediante a pregação deste evangelho, inculcando a palavra de Cristo na mente dos nossos filhos. Jesus também deve ser um modelo para os adolescentes. Filho, Jesus passou por muitos problemas e venceu todos, você também pode. Olha, desde os 12 anos aqui, ele é submisso aos pais, está aqui nesse texto. Desde os 12 anos, ele não ficou aí fazendo o que queria, ele obedecia. Desde os 12 anos, está vendo aqui, às vezes o papai e a mamãe não percebem tudo, né? Não percebe tudo, mas Deus está ali te guardando, como aconteceu com Jesus. Então os filhos adolescentes não passarão por crise de identidade, se forem bem firmados na palavra de Deus, que é toda a verdade que eles precisam. Irmãos, eu preciso crer nessa palavra. Eu não posso crer naquilo que me dizem por aí, que agora chegou a fase de ser aborrecente. Misericórdia. Isso não deve caber no vocabulário nosso como discípulos de Jesus. Eu preciso crer, preciso lutar, preciso investir pesado para que os meus filhos, eles não passem por essas crises de identidade. Eles não estão definidos ainda em nada, mas eles não estão em crise. Porque essa etapa é uma etapa de indefinição, não é etapa de definir nada ainda. Eles estão sendo preparados, alicerçados para definir a sua vida. Assim eles terão clara consciência de que foram criados por Deus para serem expressão da sua glória. Nossos filhos serão cheios do amor de Deus e naturalmente vão expressar isso aos pais, aos irmãos e aos perdidos. Nossos filhos, eles precisam reproduzir a vida de Cristo Jesus. Só que os nossos filhos, na sua imensa maioria, nunca posso colocar isso como ponto
definitivo, porque existem situações adversas, mas na imensa maioria os filhos serão e farão como os pais. Eu preciso buscar, junto com a minha esposa, o relacionamento, a intimidade com o Senhor, para que os meus filhos aprendam de mim o que é relacionamento, o que é intimidade com o Senhor e segurança no Senhor. Eles entenderão que são importantes para Deus, pois foram salvos por Jesus e precisarão viver para servi-lo. Eu sei que muita coisa vai mudar, mas eu achei tão bonito o meu filho perguntar assim para mim, né? Na ingenuidade, lógico. Essa música é de Jesus? Eu não é. Já tem alguma coisa nele ali, assim, se é de Jesus eu posso. Aí a segunda colocação é, se ele não pergunta se é de Jesus ou não, ele pergunta, essa música é feia? Então, existe música que é feia e música que não é feia. Os adolescentes também podem ter essa mesma referência. Isso aqui é de Jesus? É, filho, pode ir, nada de braçada, é de Jesus, filho. Isso aqui é de Jesus? Não, filho, isso não é de Jesus, filho. Se afasta, sai fora disso. Não tem nada de bom nisso aí. Como Jesus, os filhos adolescentes precisam crescer diante de Deus e dos homens. Crescer no quê? Estatura, sabedoria e graça. Diante dos homens, nossos filhos estão crescendo. Estão crescendo? Como está a estatura dos nossos filhos? Passaram os pais, não passaram os pais, estão desenvolvendo bem, estão saudáveis, estão alimentados, estão nutridos. Em sabedoria, os nossos filhos, o quanto que os nossos filhos conhecem da verdade de Deus, da verdade do mundo, né, daquilo que é necessário se aprender. E a graça, aquilo que vem do Senhor sobre nós, os nossos filhos já estão dando frutos de andar e viver nessa graça do Senhor? Porque eles estão vivendo. Nós estamos. Nós como pais estamos, né, inseridos, nós estamos aceitos por causa da graça do Senhor. Nossos filhos também estão, né, vivendo debaixo dessa graça e precisam fluir nela também. A adolescência é a fase onde muitas coisas acontecem. Então, algumas coisinhas. Descobrir a própria identidade. É na adolescência que o jovenzinho ali vai descobrir quem ele é. Para que ele foi criado. Ele está, entendam isso, ele nasceu já pronto. Ele já nasceu, Deus já determinou, desde o dia que ele nasceu. Só que é nessa fase que está sendo fundamentada essa verdade na vida dele. Então, descobrir a própria identidade. Poxa vida, eu nasci homem, eu sou homem, eu preciso ter atitudes de homem, porque enquanto está ali, como criança, brinca menino, menina, né? Todo mundo corre junto, é menina jogando bola, é menino, né, muitas vezes sentado fazendo castelinho de areia, uma coisa, tudo criança. Mas depois vai indo, se não começa a descobrir a identidade, o pai precisa atuar, a mãe precisa atuar. Passa a ter consciência de si mesmo e do sexo oposto. Poxa vida, olha como que é o homem, o que é o homem. Olha a menina, olha como é a menina. E vice-versa, a menina, olha como é o menino, olha. E não muitas vezes nessa etapa da vida, o mundo já começa a jogar forte com relação à sexualidade. Porque eles já começam a descobrir, começam a ver diferenças mais claras e absolutas, e aí o mundo não perde tempo e começa a jogar um monte de mentira. Eu não sei o que fazer, mas se o meu tem 4 anos e chegou em casa e falou assim, mamãe, o fulano de tal namora com a fulana de tal, lá na escolinha, onde só tem inimiguinho com essa idade? Com 4 anos, irmãos? Que isso? Não, filho, não pode, não existe. Não existe isso, tá, filho? Não existe, tá? Jesus não gosta disso. Ah, Jesus não gosta? Não, nessa idade Jesus não gosta. É o que ele precisa saber agora. Os adolescentes não, já podem saber tudo a respeito do que pode e o que não pode.
começa a ter noção das diferenças sociais. Põe o nosso filho, a nossa criança, né, que tenha o contexto de vida, né, um padrão social que nós temos como família, põe para brincar com qualquer criança, seja um padrão muito maior ou muito menor, é tudo criança, é tudo igual. Nessa fase já começa a ver diferenças, observar diferenças sociais também. As amizades são mais duradouras, não é mais aquele negócio, eu vim aqui, trouxe um carrinho, você trouxe um carrinho, então nós vamos brincar junto, né? Há uma tendência de que, aquele é meu amigo mesmo, esse aqui eu encontro com ele, mas aquele lá é amigo, começa a ter alguns relacionamentos um pouco mais intensos, passa a valorizar a lealdade e a confiabilidade. Se desde pequenininho eles não esquecem, se nós falamos, olha, vou te levar no shopping, nessa idade, então, falou, tem que cumprir, né? Escreveu, tem que escrever, tem que ler, tem que cumprir, porque eles estão atentos. Desenvolve mais a independência. Que roupa que vai pôr hoje? Filho, vamos pôr essa aqui. Não, mãe, essa aqui é mais bonita. Eu quero pôr essa daqui. Eu estou falando isso, irmãos, entrando nessa idade. Mas, se eu voltar um pouco, eu vou falar para os irmãos que eu já estou vivendo isso com o meu de 4. Filho, vamos pôr essa aqui que nós vamos para tal lugar. Não, pai, não quero essa. Eu não quero essa, eu quero pôr essa daqui. Filho, essa aqui não combina para o lugar por onde nós estamos indo. Mas está querendo já botar o bedelho, que roupa que vai vestir? Eu já estou me pensando como é que vai ser. Eu já acompanhei o filho dos irmãos. Como é que vai ser com o meu? Né, com relação à vestimenta e todas as outras decisões, que ele já vai se tornando mais independente. Os pais dão mais autonomia, confiando na formação que deram aos filhos, dão autonomia para eles. Olha o que aconteceu lá com Jesus. Os pais deram autonomia para eles, estavam confiados na instrução, em tudo aquilo que eles eram e viviam, né? Confiados em Deus também, e a autonomia foi tanta que eles foram perceber que Jesus não estava perto um dia depois. Isso acontece conosco também, nós damos autonomia e precisamos dar. Devem ser anos de grande companheirismo e não de distanciamento. O que acaba acontecendo é que os adolescentes, ou na pré-adolescência, eles se juntam muito fácil com outros da mesma idade, porque falam a mesma língua, estão passando pela mesma situação. Mas isso não quer dizer que é um problema. Tudo bem ter amizade. Mas esse companheirismo de perto precisa ser com os pais também. Não pode ser só com o círculo de amizade, os amiguinhos. Porque ali não tem ninguém para instruir, direcionar. Agora vamos para cá. É um passando o mesmo problema que o outro. Então, às vezes tem uma confidência ali no meio. A outra, né, o outro vai ouvir, de repente, numa questão espiritual, vai até orar, vai se compadecer da situação, mas está passando pela mesma. Então os pais precisam ser muito companheiros dos filhos. Deve ser uma fase de profundo relacionamento com Deus e os pais. Em linhas gerais, nós podemos usar como referência as seguintes idades para entendermos como vai acontecendo. Mais ou menos, de 0 a 10, um período de infância, mais ou menos de 10 a 12, uma pré-adolescência, mais ou menos de 12 a 16, a adolescência, mais ou menos de 17 a 20, a juventude, e de 21 para cima, a maturidade. Hoje a coisa está tão enrolada, irmãos, que eu não sei se o problema maior está ali no início, vou dizer ali dos 10 aos 16, ou se o problema maior está dos 20 para cima. Porque lá tem muitos ali, talvez 13, 14, achando que já tem 18. E de repente tem muitos que depois de 21 estão achando que tem 17. Onde nós estamos? Nós estamos, né, numa situação em que o mundo não tem mais muita referência. Mas nós, como igreja, temos a referência do Senhor. Então, de 21 para cima, meu Deus. Rapaz, tem que ser madura, menina tem que ser madura. Vai ter quantos anos a mais para a maturidade?
Agora, como que eu vou enxergar meu filho com 21 anos maduro? Lá, quando criança, chegando na pré-adolescência, adolescência, juventude, e aí ele entra na maturidade pronto, não esperando chegar. Quantos nós não conhecemos com 21 ou mais, que não tem nem noção do que vai trabalhar, o que vai ser, qual é a vocação, do que gosta de fazer? Quantos? Muitos, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Nossos filhos não podem passar por essas crises. Então nós precisamos estabelecer algumas metas. Nós, como pais, precisamos estabelecer algumas metas. Isso é segurança para os nossos filhos. Tito 2, do 6 ao 10. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de honrarem, tornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. É honrarem, né? A fim de honrarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Quais são as metas? Aqui está falando para moços, não é? Mas por que também não aplicar essa palavra observar na vida das filhas? Fala de honrar, fala de objetividade, fala de integridade, fala de reverência, fala a respeito do ensino, fala a respeito da linguagem, fala a respeito de um posicionamento correto diante dos mais velhos. Isso está falando para aqueles que são mais jovens, para que eles estejam preparados para a vida. E em todo o tempo, então, assim, eles vão honrar a Deus, que é o nosso Senhor. Isso é uma meta a ser estabelecida. No lar, assumirem responsabilidades nas tarefas domésticas, no cuidado e conservação dos bens, desenvolverem bons hábitos, se relacionarem com todos os membros da família. Isso eu tenho certeza que não é fácil nessa fase de adolescência. Por quê? É uma fase muito complicada, tão complicada para alguns, que é uma fase muitas vezes de muita introspecção. Eu não sei nem quem eu sou, está todo mundo me cobrando, está todo mundo de olho em mim, parece que tudo que eu faço está errado, parece que eu não acerto nada, parece que não sirvo para nada. Temos que tomar muito cuidado. O que o pai tem que fazer no lar? Dar responsabilidades, mostrar para os filhos que eles são honrados, que eles são responsáveis, que eles podem desenvolver muitas tarefas para cooperar no lar. Entramos num aspecto tão importante aqui, irmãos. Nossos filhos não vão aprender a ter zelo do carro da família, dos utensílios domésticos da família, dos eletrodomésticos da família. Eles não vão aprender com 21 anos. Se eles não aprenderem aqui, depois que deixou de ser criança e já pode, né, exercer algumas tarefas, eles nunca vão fazer com 21 anos. Se os nossos filhos já não têm, logo no início dessa idade, uma perspectiva do que é um ambiente limpo ou não, ou uma necessidade maior de limpeza, como que eles vão ter lá no serviço, na hora que eles for confrontado, né, no momento ali com os seus 18 anos, no máximo, né, trabalhando ali para poder entrar, né, no mercado de trabalho e desempenhando funções importantes, se eles não têm consciência de saber que é importante eu desempenhar essa função para ajudar meu pai e minha mãe dentro do meu lar. Um dia lava o banheiro, outro dia lava, né, o quintal, outro dia lava a louça. Quem lava a louça do almoço essa semana é o fulano, da janta é o ciclano, e assim por diante. Quarto, cama arrumada. Mãe e pai arrumando cama de filho depois, eu não tenho ainda, mas meus filhos ainda não têm essa idade, mas eu penso que com 12 anos,
Arruma a cama dele, do irmão, da mãe. Eu acho que sim, né? Os pais que já tiveram filhos ou têm filhos com essa idade, tem ou não tem condição de arrumar o seu próprio quarto, de arrumar a sua própria cama, de manter organizado a sua gaveta, o seu guarda-roupa, a sua parte do guarda-roupa, os seus sapatos, o zelo, a limpeza, né? Precisamos observar muitas coisas. Nos estudos, dedicar-se aos estudos, preparando-se para o futuro e com a ajuda dos pais, descobrirem suas aptidões, o que o ajudará a definir sua vida profissional. Os filhos, desde essa idade, eles já começam a demonstrar as aptidões. Nós vemos, irmãos. Poxa vida, meu filho, nossa, na hora que ele gosta disso, quando ele chega perto dessa situação, e não precisa ser, nossa, quando ele entra no banco, ele fica todo tranquilo, então vai ser um bancário, ele entra dentro do fórum ali, nossa, vai ser um juiz, mas de repente o nosso filho está diante, ali, vamos aqui como família, vamos fazer uma panqueca, né? Lembro muito dos irmãos. Vamos fazer uma coisa lá, de repente o filho ou a filha gosta de fazer ali a comida, tem jeito, olha como é que pega na colher, olha como é que faz. Já pensou ser um grande chefe de cozinha? Talvez vai ganhar mais do que um advogado que foi obrigado a fazer direito porque os pais queriam um filho doutor, né? Então, nos estudos, o direcionamento, qual é a aptidão? Poxa vida, meu filho, ele se dá bem com essas coisas, ele é conversador, vai ser negociante, eu não sei. E assim os pais vão observando, vão estimulando os filhos a serem bem-sucedidos naquilo que, lembrem, que foi Deus que criou eles. E Deus, desde a criação, colocou neles aptidões únicas, que não necessariamente vão ser aquilo que os pais querem que eles sejam. Então, é melhor ver o que Deus já fez, porque não vai mudar, e nós cooperarmos com essa obra para que eles sejam bem-sucedidos na sua vida. No lar, nos estudos. No trabalho, honrar os patrões e cuidar dos interesses da empresa, se esforçar e cumprir com os deveres, ser honesto, cumprir com os horários e ter uma boa conduta junto aos colegas de trabalho. Nossa, peraí, eu estou falando a respeito de uma idade entrando na adolescência, como é que eu vou falar, ó filho, você tem que fazer assim, 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 assim. Se o filho já não tiver todas essas noções nessa idade, ele vai sofrer demais no momento em que ele precisar. Nos relacionamentos, manter uma atitude de pureza e cultivar boas amizades, principalmente com o sexo oposto. No relacionamento que ele vai observando tantas coisas diferentes, então ele vai vendo, o menino começa a enxergar as meninas conseguem enxergar os meninos, mas qual é a condição ali? Tem que ser uma condição de pureza, tem que ser uma condição ali de amizade. Não tem o problema de ser amigo, o problema é achar que o certo é o que o mundo está falando, que para ser amigo tem que avançar sinais, não importa qual seja a idade, e nossos filhos não podem cair nessa mentira. Na igreja, ser participativo, cooperar para o avanço do reino de Deus e respeitar os mais velhos e demais irmãos. Já passamos por isso anteriormente. Nossos filhos precisam ser ensinados a cumprimentar as pessoas. Eles não nascem com desejo de cumprimentar as pessoas. Mas, filho, nós chegamos aqui, então nós vamos cumprimentar os irmãos aqui. Ó, aqui está esse, aqui está esse, aqui está isso. Isso demanda tempo. Demanda investimento, por quê? Porque muitas vezes, quando pequeno, eu preciso pegar na mãozinha dele, cumprimenta esse, até se tornar um hábito. Ah, mas depois que entrou na adolescência, então ele vai lá e cumprimenta só os amiguinhos? Não. Aí, então, mais idade, mais temor, mais reverência. Aí tem que cumprimentar melhor ainda também os mais velhos, todos, né? Que são irmãos também, a família, quando não está no âmbito da igreja, os familiares, todos. Na sociedade, respeitar as autoridades, as leis, escolher suas amizades, sem se deixar influenciar pelo mundo. Não é fácil, irmãos, é tudo isso aqui. Dá para cobrar alguma coisa dessa aqui de alguma criança? Lógico que não dá. Mas, para aqueles que estão entrando na adolescência, dá e precisa. Então, encaminhando os adolescentes à maturidade, o que nós temos que entender?
Esse texto de João nos diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como que os adolescentes estarão sendo encaminhados para a maturidade? Não amando as coisas desse mundo, muito menos o mundo. Como também em Provérbios, não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Todos que já tiveram filhos adolescentes, ou já acompanharam, no discipulado, no cuidado da vida de adolescentes, é uma característica muito importante. Eles sabem tudo o que estão fazendo, não precisa de ninguém. Eu sei que é assim, eu sei que não preciso. Talvez tenha essa postura por vergonha, por medo, até por medo de errar, de ser repreendido. Mas não é fácil de saber, porque ainda não aprenderam. Então os pais precisam se colocar e falar, filho, filha, tudo bem, isso você quer fazer, mas sabe o que é que Deus quer que você faça? É isso. Você tem que escolher sempre por aquilo que Deus quer. Então vamos trilhar os caminhos do Senhor, porque aí o temor do Senhor vai apartar ele de todo o mal. É uma fase em que os adolescentes são muito atraídos pelo mundo. Por isso os pais devem estar muito atentos e sempre orientar o caminho que seus filhos devem seguir. Os filhos precisam da amizade dos pais e também precisam ter liberdade para conversar. Dessa forma, os pais poderão observar as necessidades e direcionar os seus filhos. Nossos filhos precisam ser livrados dos padrões do mundo, que tem levado os adolescentes e até mesmo os pré-adolescentes a se envolverem com drogas, sexo e todo tipo de mal. Os pais precisam buscar essa amizade. Os pais precisam ir até ali, os filhos, porque mesmo quando eles estão quietinhos, eles estão sendo bombardeados nessa etapa da vida. E não é porque está quieto ou está quietinha que significa que está tudo bem. Na verdade, o que nós precisamos sempre ver na vida dos filhos e na vida de qualquer um são os frutos do reino de Deus aparecendo, acontecendo na nossa vida. Porque o estar parado, irmãos, lembra daquela colocação? Para estar errado, basta estar parado. Acumula poeira, não faz nada, não avança, não vence. Então estar parado, estar quietinho, não, meu filho não dá problema, não fala nada, não faz nada, mas espera aí, o que está se passando lá dentro? Quais são as suas lutas internas ali na mente, os sonhos, os projetos, tudo aquilo que está envolvendo ali a vida dele, confrontando ele com tantas coisas, necessidades, comparativos, tem muitas coisas. O amigo é melhor, a amiga é melhor, os pais do outro ali, do amigo, são melhores, são mais amigos, a casa do outro é melhor, a condição do outro é melhor, parece que tudo numa inferiorização tão grande, muitas vezes, não é a totalidade, mas pode acontecer. Mas eles vão ser livrados desse padrão do mundo, porque os pais devem se posicionar nessa amizade. Na amizade, e principalmente nessa época da vida, difícil o filho que quer mesmo conversar com o pai. Nossa, pai, estou com umas dúvidas aqui. Aliás, no decorrer da vida, isso não é uma questão tão natural para a maioria. Filho, pai, olha, eu estou com uma dúvida aqui, tira essa dúvida minha. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Muitas vezes o filho vai sendo levado pelas suas próprias convicções. Antes, às vezes, muito de falar com o pai, pega algumas referências de outros amigos. Estou falando isso baseado naquilo que eu falei. Eu não estou tão longe dessa idade. Então, eu lembro muito bem. Meu pai e minha mãe sempre foram uma referência. Mas uma vergonha de perguntar para o pai e para a mãe. Parece que um distanciamento, e não era da parte deles, não. Era minha mesmo. Então o pai não precisa observar e em todo o tempo está perguntando para o filho, vamos sentar, filho, vamos conversar, vamos tirar um tempo aqui só nós. E aí ali vai tendo liberdade para o filho, colocando para fora seus anseios, seus sonhos. É momento dos pais não darem liberdade demais e também não proibirem demais os filhos. Tem que ter um meio termo. Fala um pouquinho da disciplina na adolescência. De nada adiantará disciplinar os filhos se os pais não tiverem colocado neles uma base firme de amor, amizade, respeito e temor a Deus.
a disciplina, a correção, o direcionamento ali, de nada valerá se o fundamento ali não estiver muito bem colocado. Os adolescentes podem passar por momentos de falta de obediência e até mesmo de rebelião. Mas, se eles receberem dos pais a condição de enfrentar os desafios dessa etapa da vida, eles se sentirão culpados em desobedecer aqueles que sempre os amaram e os levaram ao caminho certo. Eu lembro muito bem de muitas situações da minha vida que o mundo me confrontou para me levar para o pecado e eu decidi pelo fato de não desonrar meus pais. Poxa vida, meu pai e minha mãe não merecem isso. Eles me ensinaram, eles me falaram, eles me fizeram. Os nossos filhos precisam ter o temor do Senhor para obedecer os pais e honrar os pais. Porque se eles só enxergarem os pais, dificilmente eles vão ter o temor para poder honrar e obedecer. Mas se eles enxergarem a Deus, o temor do Senhor vai guiá-los em todas as verdades. E vejo também muitos filhos dos irmãos passando por essas situações de confrontamento e não teve uma situação em que o filho pegasse e falasse, não, eu vou errar, ou então eu errei porque meu pai merece. Nunca encontrei uma situação no âmbito da igreja onde o filho, confrontado com uma situação ali, que seja de pecado ou de tentação, ele chegasse e falasse assim, não, porque meu pai merece que eu erra, porque ele sempre fez mal para mim. Nunca. Sempre, em todo aconselhamento, eu via o temor do Senhor, eu via o peso ali e falava assim, meus pais não merecem isso. Está difícil, eu não estou conseguindo fazer, mas os meus pais não merecem isso. E aí está uma questão muito importante. Porque os nossos filhos nos valorizam como pais, talvez eles tenham mais dificuldade ainda de chegar e falar, pai, eu estou sendo tentado. Pai, eu estou gostando daquela menina na escola, ou mãe, estou gostando. Volto a dizer, não é 100% dos casos. Mas na grande maioria, o filho que é confrontado com isso, poxa vida, meu pai sempre falou o que é certo, meu pai sempre me ajudou, minha mãe sempre disse o que é certo, estou falando no âmbito da igreja, e agora como é que eu vou desobedecer, como é que eu vou desonrar, como é que eu vou falar para meu pai que eu estou tendo uma dificuldade? Então os nossos filhos talvez precisam enxergar em nós mais naturalidade. Talvez uma conversa franca antes mesmo deles entrarem nessa fase, dizendo, filho, não é fácil, tá, filho? Você vai enfrentar muitas dificuldades, mas não tenha medo. Em toda e qualquer dificuldade, filho, o pai e a mãe estão aqui junto com você. Sabe por que você vai vencer todas elas? Porque o pai e a mãe estão junto com você. Eu tenho certeza que isso ajuda em muito os adolescentes. Certeza. Nossa, meu pai e minha mãe, eles me ensinam tudo o que é certo, mas eles têm uma consciência de que na realidade não é fácil. Então eles estão me dando o que é certo, mas eles têm esse entendimento de que não está fácil para mim. Então vale a pena eu observar o que é o certo. Porque se eles estão falando é porque eles me amam. Todo adolescente precisa ser disciplinado quando desobedece. Essa atitude dos pais é como um bálsamo na vida dos filhos. Traz restauração, educa, fortalece e o ajuda a afirmar suas convicções diante das influências do mundo. E a disciplina se aplica de várias formas, né, irmãos? Porque agora nossos filhos vão crescendo. Como é que eu falo para ele? Vai para o quarto, espera lá, que eu estou indo com a varinha. Vai ficando mais difícil de aplicar esse tipo de disciplina e correção. Né? Eu já estou até vendo como é que vai ser isso. Porque até me parece fácil agora. Um com 4, outra novinha. Me parece muito fácil. No sentido, nunca vai ser fácil, porque o pai está tendo que corrigir, né, o desvio ali que o pecado causou no filho. Então não é alegre, não é fácil, não é um momento fácil. Mas no sentido de
que o pai é aquele que está ali diante do filho como autoridade, o filho é ou é, mas depois eles vão enxergando, vão tendo maturidade, mas os pais não deixam de ter essa responsabilidade. Entendendo então um pouquinho algumas maneiras de disciplinar. Admoestação verbal. Sem acusação ou gritaria, os pais devem levá-lo a entender a gravidade do seu erro através de conselho e uma firme repreensão. Firme repreensão, irmãos, não é aquela, eu já te falei, eu já te ensinei. Isso é a conversa. Uma firme repreensão é, por exemplo, filho querido, se você fizer assim, você está longe do Senhor e o fim não é bom disso. Você não pode, não deve e não vai fazer mais isso. Porque isso desagrada a Deus, isso não está para você que é escolhido do Senhor. Nossos filhos têm que ter uma referência do Senhor para escolher as coisas, não apenas dos pais. Eu estou fazendo isso, filho, porque eu sou obediente ao Senhor. E o caminho que você tem que trilhar é esse, é o caminho da obediência. Por isso que não cabe a gritaria nesse momento. Menina, já te falei, menina. Mas uma firme repreensão sobre as verdades que vão direcionar os filhos, mantê-los no caminho correto. Uma demonstração com privações, por exemplo. Com o aumento da liberdade, mas ainda sem a maturidade, os adolescentes podem se envolver demasiadamente com situações, coisas ou pessoas que não edificam. Nesse momento, os pais devem privá-los daquilo que está interferindo na sua vida e atrapalhando o seu desenvolvimento físico, emocional e espiritual. O que eu digo para os irmãos? Lá na época, e também aqui eu quero usar da experiência que tenho de acompanhar jovens nessa idade, que eu nunca vi um filho adolescente que está se envolvendo com amizades erradas, que está falando de forma errada, uma repreensão, por exemplo, com privação, o pai deixar uma semana sem jogar videogame. Eu nunca vi isso dar resultado. Resultado mesmo. Por quê? Porque eu tirar o videogame, ele só vai ter valor se o filho não está tendo referência de horário e no horário que ele devia estar estudando, está jogando videogame. Então é o videogame que tem que ser tirado. Porque é o videogame que está trazendo mal. Mas se o filho está se envolvendo com outras amizades, o que tem que ser tirado? O videogame? Não. O acesso a outras... Não, filho. Não dá. Naquele lugar que você está indo, filho, você está conversando diferente, você está falando diferente, você está vindo com umas ideias diferentes. Aquilo lá, o pai proíbe você de andar com aquele tipo de pessoa. Não quero você com aquela amizade. Então está privando o filho, na realidade, de ficar exposto a uma amizade que está levando ele a ter atitudes que não condiz com o ambiente da família. Os irmãos entenderam? Então não é a privação de uma coisa, Não, filho, agora não vou mais levar para o shopping ou para tomar sorvete ou qualquer outra coisa. Todo mundo sobrevive com isso. E não vai deixar de ser confrontado com aquilo. Agora tem algo muito importante também. Filho, você você está proibido de ir com aquela amizade, de sair com aquelas pessoas. Tá, mas e aí? Vai deixar o menino, a menina, obsoleto ali dentro de casa? Porque tem tempo, irmãos? Nós temos muitos afazeres. Os nossos filhos, muitas vezes, dali no cotidiano da casa, dos estudos, eles fizeram aquilo ali e tem muito tempo. Por mais que eles falam que estão sempre cansados, estão precisando dormir mais, e tudo mais, não sabem o que é falta de tempo ainda, viu, os mais novos? Vocês vão saber um dia, mas eles têm muito tempo. Então, se uma amizade está trazendo um problema para o filho, como que o pai vai intervir ali? Filho, você não vai sair lá, mas quem vai sair com você sou eu. Vamos sair com os irmãos, vamos sair com quem vai te ajudar, não com quem está te afundando. Então, o pai vai se empenhar mais para estar com o filho, para levar, para buscar o filho. Que trabalho precioso, dos pais. Poxa vida, está tendo comunhão dos jovens.
Ali estão sendo edificados, ali tem louvor, ali tem oração, ali tem comunhão, ali só tem conversa boa. Poxa vida, vou levar meu filho, não importa a distância que seja. Eu vou, depois que der a hora, não tiver carona, vou lá buscar meu filho, não importa a hora que esteja. E isso é investimento. Não, de repente, soltar uns trocados na mão do menino, da menina, e deixar ele, por exemplo, ir no shopping e ficar andando e zanzando lá com quem ele quer. Quais são as amizades? É lógico que se tiver com irmãos, sabendo onde está, amém, irmãos. São tantas situações, não dá para pontuar, né? Falar, faz isso, faz aquilo. O Espírito Santo tem que nos ajudar, nos guiar. Mas, privando, nós temos que, na verdade, cercar os nossos filhos daquilo que está fazendo mal para eles. E não daquilo que não tem nada a ver com a história. Eu já até vi, irmãos, desculpa, mas eu já até vi situações em que o pai falou assim, ó, você não vai mais nas comunhões de jovens porque você não está correto. Eu falei, meu Deus do céu! Vai privar o filho da comunhão com os irmãos, que é o que vai alimentar ele ali. Eu falei, não, querido, vou dar um conselho pro irmão. Olha, é melhor, se não tiver comunhão dos jovens nesse dia, vamos ver com outro jovem, para ele estar junto com um outro que seja discípulo de Jesus. Ele precisa estar com esse tipo de gente. Não, filho, você não vai ficar em casa sozinho, sem videogame, sem celular, sem isso e aquilo. E deixou lá o coração rebelde, quietinho. Tem que tratar com a rebeldia, tem que tratar com a incerteza, tem que tratar com a dúvida. Que jeito que trata com isso? Com a palavra, com a comunhão, com a verdade. Com o amor do Senhor. É assim que nós privamos. Não é a questão, tira isso aqui, enquanto você não me obedecer, eu vou te devolver o teu videogame. Não ajuda. Correção com a vara. Mesmo parecendo que os filhos não têm mais idade para esse tipo de correção, os pais devem buscar orientação com irmãos que sejam maduros e experientes, antes de aplicarem essa vara, né? Tão preciosa nos anos anteriores, porque são casos mais graves. Então eu vou me ater aqui a esta orientação e junto com os irmãos me coloco no seguinte sentido: se for preciso, vou procurar um de vocês. Tá bom? Em nome de Jesus não. Mas se for preciso, eu vou procurar ajuda. Porque se for preciso aplicar a vara, não importa a idade. Eu vi até um dia uma história de um rapaz que a mãe chegou, ele já era adulto, formado, grandão já, e a mãe chegou com ele, chegou perto dele, e ele estava assim, se desvirtuou, indo para o mundão, né? Era alguma coisa tipo o jogador aí, né? Pessoa bem assim já conceituada assim. Mas tudo aquilo lá da vida dele foi entrando e aí ele foi se distanciando das verdades, da honra e tal. Aí chegou um dia, a mãe entrou com um pedacinho de um instrumento, que eu não vou chamar aquilo lá de vara, né? Mas não sei, porque o tamanho do marmanjo que era, não sei se era cabo de vassoura, o que era, mas não era uma varinha desse brotinho que a gente pega para corrigir os filhos pequenos. Era um negócio mais apropriado para a idade. Abaixa a calça que eu tenho que te corrigir. Eu li isso aí, não estou vendendo como verdade, mas logo imaginei nessa ministração, como era um relato da pessoa, eu achei interessante, por isso estou compartilhando aqui. Abaixa a calça que eu preciso corrigir. Que isso, mãe? É a minha idade. Você pode ter a idade que for, mas você é meu filho. Abaixa a calça que eu vou te corrigir. Só um paralelo a respeito dessa situação. Precisa chegar nesse ponto? Em nome de Jesus, não. Mas a verdade é, não importa a idade, você é o meu filho, eu sou responsável por te corrigir e te colocar no caminho correto. Ache. O pai sempre vai ser autoridade. O pai sempre. Isso é tão importante, queridos. Como a Landa falou, o pai, a mãe são autoridades sobre a vida dos filhos. Isso é tão importante que nem o mandamento do filho honrar o pai e a mãe, ele não é quebrado com a aliança do casamento. Porque a aliança, ela não vai quebrar o mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a face da terra. Esse é um mandamento, esse é o primeiro mandamento com promessa. E esse mandamento não se extingue porque casou, porque ficou velho, porque já tem filho.
Não tem problema. Pode ser o filho criado, pode ter filho, mas se meu pai chegar e me repreender, opa, peraí. Não é qualquer um. Meu pai. Por quê? Eu paro e escuto. Por que eu devo parar e escutar, não importa a idade? Porque eu sei que meu pai sempre fez isso porque ele me amou. E nunca vai deixar de me amar porque é meu pai. E não significa que o filho vai ter que entender, né, irmãos? Porque a correção, né, eu não conheço ainda. Né, um filho que entende, olha, pai, eu preciso mesmo ser corrigido. Eu estou indo por caminhos que não convêm. Por favor, Senhor, Senhor não, por favor, pai, aplica a vara em mim para que eu seja livrado do inferno. Alguém conhece alguma história de um filho assim? Não conheço ainda, gostaria muito de conhecer. Mas o pai é o que tem a noção. Meu filho não está no caminho correto. Eu preciso me posicionar como pai. Eu preciso me posicionar como mãe. Porque eu sou responsável pelos meus filhos. Então, mesmo que pareça que a idade não é apropriada para isso, se precisar, vamos recorrer para irmãos mais experientes. Algumas orientações práticas para nós já terminarmos, irmãos. Buscar de Deus sabedoria. Os pais precisam buscar de Deus. Como que é teu filho? Quais são as particularidades do teu filho? Sabe quem conhece? Deus. Então busca de Deus sabedoria. Deus foi o Senhor quem deu. E o Senhor dá e o Senhor capacita. Então me capacita, Senhor. Por mais que a situação está assim, mas o Senhor deu. Então capacita. Sejam filhos naturais, sejam filhos espirituais. Depender do Espírito Santo, porque se depender de nós mesmos, nós somos muitas vezes oscilantes, ora nós pegamos muito pesado, ora não tão pesado, tem hora que nós deixamos algumas coisinhas outra passar, tem hora que a gente não aceita que passe nada, então nós dependemos do Espírito Santo para ter uma continuidade. Ser amigos dos filhos, não revelar aos outros sua intimidade, isso é importantíssimo. Amigo que é amigo, guarda ali o segredo, guarda junto com ele. Então, vou revelar aos outros a intimidade do meu filho, as dificuldades do meu filho, de forma nenhuma, ele tem que confiar em mim. Manter uma boa comunicação, volto a reforçar, é um período que necessita que os pais se empenhem muito para conversar com os filhos. Ah, filho, senta aqui, quero conversar. Ah, não, pai, não, isso, aquilo outro, e arruma um monte de coisa para não sentar. Filho, aí o pai vai dando um jeito, a mãe vai dando um jeito. Quero tanto saber de você, como que foi, como que está sendo, o que você está sentindo, e vai. Respeitar os limites e o tempo dos filhos. Por isso que nós não podemos pôr uma idade. Nossa, meu filho fez 12 anos, agora, a partir de agora então, né, fez 12 anos hoje, a partir de hoje ele já é considerado um adolescente. Né? Aí depois, agora fez 21. Tó, filho, agora você é totalmente responsável. Cada filho do jeito. Mas eu vou entendendo do Senhor, porque eu estou buscando sabedoria, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, quais são os limites e o tempo dos meus filhos. Ajudá-los quanto à aparência física, né? Muitas modinhas, muitos conceitos, muitas coisas que aparecem na mídia, na internet, nas propagandas, para onde nós olhamos, né? Nossos filhos precisam de ajuda para saber se isso convém, se não convém, se é bom, se não é. Ajudá-los também na sua autoimagem, né? Quem eles são, até postura, né? Geralmente, dificuldade de sentar, de se posicionar. Os pais, filho, olha, pode relaxar, fica tranquilo, senta direitinho, né? Vamos se posicionar melhor. Isso começa, inclusive, dentro de casa. Alguém já viu, assim, um adolescente chegar e sentar no sofá, assim, ó, bonitinho, encostadinho, assim, as costas lá no encosto, bonitinho, assim? A não ser que tenha alguém muito importante ali para eles. Mas, geralmente, senta que jeito? Tranquilão. Tá errado sentar assim? Lógico que não. Mas se ele sentar assim pro resto da vida, a culpa é do pai. E de repente tem muito adulto hoje que chega e senta em cima da mesa, que põe os pés em cima de móveis. Da onde vem isso? Vem de dentro de casa. Filho, não, mesa não. Não, mesa é lugar de comer. Não é lugar de sentar.
Sofá é lugar de pular? Não, filho, não. Sofá não é pula-pula. Sofá é lugar de sentar, filho. Olha, está de sapato, põe para fora. Quantas vezes nós temos que falar isso? Agora, é lógico, o filho adolescente vai sentar lá. O pai também não, a mãe não pode ser um general, né? Porque senão eu vou procurar asilo no vizinho. Mas deixa lá relaxar, deitou um pouco, tá bom. Fez lá, tal, agora uma outra vez. Vai vendo se isso não está se tornando um hábito. Porque se isso se tornar hábito, o hábito pode ser tão prejudicial que ele chega ou ela chega, se acomoda no estofado, seja de 2, 3 ou 5 lugares, e de repente, às vezes, a visita ali está ali em pé, ali, não tem lugar nem para encostar. Né? Mas ali é o jeitão de se deitar, de sentar, esticadão. Aquela questão, respeito, tem mais alguém, dá o lugar. Então essas coisas precisam estar também nessa idade da adolescência. Observar seus gostos, opiniões, sempre mostrando a eles a vontade de Deus. Qual que é o gosto? Qual que é a opinião do meu filho? Qual que é o gosto? Sabia que os filhos já têm gostos pessoais. Nós temos que respeitar, mas tomar cuidado, porque às vezes o gosto é tão fora do comum que precisa de uma orientação. Que, ferido, olha, né, esse laranja aqui não está combinando muito com o azul, né? Então vamos deixar esse laranja para um outro dia, vamos combinar um negócio aqui. O meu é mais ou menos assim, já estou vendo assim, tem hora que ele pega o short de uma cor e a camisa do outro. Não, filho, ó, não combina, você está vendo? Essa cor aqui não combina. Não expor os filhos a situações de constrangedoras. Terrível isso, né, irmãos? Os filhos estão ali junto aos pais, e aí o pai está ali fazendo alguma coisa, ou falando alguma coisa, ou tendo alguma atitude, e de repente, vamos menino, estou te chamando. Você não está ouvindo, né? Você não sabe fazer isso, menino? Olha aí. Eu vi tantas vezes isso. O filho olha assim e fala, meu Deus do céu, quem que é esse aí? Né? Tipo assim, pai parece que não é, né? Deixa eu ver. Procurar guarida em outro. Porque como que o pai pode expor? Já passei por situações até, irmãos, de eu ensinar o pai a fazer uma coisa. Estava ali no trabalho manual. E o pai chegou, então eu fui ali, olha querido, é assim, assim, assim. Não, tá bom. Aí ele pegou, em vez dele multiplicar essa mesma instrução, o filho chegou do lado e o filho começou a fazer da forma invertida como o pai começou a fazer comigo. E eu ali, com paciência, com amor, com zelo pelo querido ali, ensinando assim, o filho chegou, o filho começou a fazer. Ô menino, você não está vendo que é assim, ó, é assim, 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 assim. Parece que era doutor da situação. Eu falei, uai, mas eu acabei de ensinar para ele agora. Se ele ainda soubesse disso, fizesse 10 anos, e o filho visse ele fazer isso há 10 anos, e o filho não faz igual, é uma coisa. Mas eu acabei de mostrar para ele. Na hora eu olhei assim e falei, tadinho do filho. Expor, para que expor? Na minha frente, no outro. Às vezes o filho está fazendo errado, vem cá, filho, ó, é assim que faz, é assim que faz, é assim que não faz. Misericórdia. Ajudá-los a vencer uma área de cada vez. Escola, igreja, casa, vida, social. Quantas coisas os adolescentes têm que enfrentar ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. É cobrança, é apontamento, é decisão, é na escola, é na igreja, é dentro de casa, é com os amigos, é na sociedade. Tem que decidir, tem que fazer, tem que corresponder, é um turbilhão de situações. Vem cá, filho, calma. Agora é época de prova, vamos focar aqui. Não, agora lá na igreja, os jovens, os adolescentes, os amigos, palavra, instrução, e assim nós vamos ordenando a vida dos filhos. Colocar alvos e metas. Olha, filho, vamos fazer isso daqui. Na hora que alcançou aquilo, na etapa ali, parabéns, filho, que bom, você alcançou. Agora vamos apontar para o outro lado. Nossos filhos não têm a visão de que nós temos do problema. Nós precisamos, na hora que nós traçamos uma meta, nós olhamos lá na frente, eles talvez estão olhando aqui, ó, meio metro de distância. Então vamos traçar uma meta pequenininha, porque na hora que ele chegou, glória a Deus, você avançou. Aí dali, mais meio, eles vão chegar onde nós vamos, mas não lá. Olha, filho, você precisa, né, se dar bem, ser bem-sucedido, estudar, tirar boas notas e tal. Isso tudo é lícito, irmãos. Tudo é lícito. Mas de repente uma pressão em cima do filho para tirar boas notas, para ser bem-sucedido, para isso, para aquilo, sem observar que de repente ele está passando por um monte de luta interna que inclusive impede ele de prestar atenção na escola, do que vai adiantar?
O filho vai ser pressionado, mas não vai conseguir corresponder. Então eu preciso olhar para o coração do meu filho. Ajudá-los a afirmarem um compromisso com Deus e o seu reino. Nossos filhos nessa etapa da vida já podem e devem já ter vida de intimidade com o Senhor, compromisso com Deus, o reino dele. Os pais devem ser exemplo de conduta. Os pais demonstram para o filho como deve fazer, como eles já fazem, assim o filho vai fazer. Em conduta em todos os aspectos, seja em como conversam, seja em como eles se portam diante das pessoas, seja como eles se portam não estando diante das pessoas, né? Como eles, a altura, né? A voz, como já passamos anteriormente sobre isso, como eles se portam diante do corpo de Cristo, os necessitados, a pregação do Evangelho, a oração, a leitura da palavra, o buscar a Deus. Os pais precisam ser exemplo em todos os quesitos da conduta que forma a vida de todo ser humano. Os filhos estão de olho. Eu sempre lembro, quando menciono alguma coisa nesse sentido, eu sempre lembro daquela historinha, que o filho vira para a mãe, depois do culto, e fala assim: mãe, nós não podemos morar dentro da igreja? Por que, filho, morar dentro da igreja? Não, porque eu gosto do pai quando está aqui dentro da igreja. Lá de casa eu não gosto, não. Nós não podemos, né, irmão? Tá aqui, falamos assim, agimos assim, e lá em casa, do mesmo jeito. Na verdade, nos reunimos para cultuar a Deus, o culto esse que já se iniciou lá dentro da nossa casa. Nós falamos e conversamos na tonalidade e com as palavras que nós conversamos aqui no culto, diante dos irmãos, as mesmas que estão em casa. Porque se tiver diferença, nossos filhos estão assim: uai, mas peraí, quem que eu sigo agora? Aqui em casa assim, lá é diferente. Os pais devem confiar em Deus e criar os filhos para Deus. Então eu preciso instruir mais meus filhos. Nunca vai ser suficiente. Porque se eu estou fazendo para Deus, nunca vai ser suficiente. Eu nunca fiz já aquilo que precisa. Eu sempre vou precisar fazer mais. Se eu me doei, se eu me esforcei, se eu li, se eu meditei, se eu orei, foi um tanto, mas não é o suficiente, porque eu estou fazendo para Deus. Eu vou entregar essa joia preciosa que Deus me deu para Ele. Então o que acontece? Um dia o Senhor vai... O que você fez com o Isaac e a Ana Luísa que eu dei para você como herança? Os meus filhos que eu dei para você cuidar, Daniel. O que você fez com o Isaac? Senhor, olha, eu procurei fazer isso, procurei fazer aquilo, tive essa tratativa. Não, você, mas são meus filhos. Então o que você tem que fazer é o que eu quero que seja feito. Senhor, então, automaticamente eu já logo percebo, irmão, desde já, eu preciso fazer mais. Aliás, todos nós, não importa a idade, precisamos fazer mais. Então termino com o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Palavra do Senhor para nós que somos pais. Essas flechas, esse poder bélico que Deus nos deu, né, é para ser bem direcionados para alcançar o alvo, Cristo Jesus. Amém, queridos? Pai, é no Teu nome que nos reunimos mais uma vez nessa noite, ao redor da Tua palavra, Senhor, e queremos nos submeter, nos sujeitar a toda a instrução que a Tua palavra nos dá, Senhor. Todo o Teu amor, todo o Teu zelo. Deus, queremos realmente dispor nossas vidas a Te honrar, Senhor. Com esse tesouro que o Senhor deu a cada um de nós, são nossos filhos, os naturais, os espirituais. Queremos com todo o zelo, Senhor, direcioná-los para que cresçam, para que se desenvolvam, para que amadureçam, Pai, segundo toda a Tua verdade, Senhor. Submissos à Tua vontade, observando a Tua lei, homens e mulheres, filhos e filhas, cheios do Teu Espírito Santo, Deus. É isso que clamamos nessa noite. E que nós, Pai, sejamos usados com autoridade, com graça, com amor, alcançando a vida dos nossos filhos, Pai. Que cada um deles possam receber
e ter essa plena certeza e convicção de que nós estamos auxiliando, Pai. Nunca impedindo, atrapalhando, indo além do necessário, mas auxiliando, direcionando de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, sei com a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Tua bênção, Senhor Jesus, a graça abundante, o Teu amor, Senhor, sobre nós. Nos dê uma semana cheia da Tua presença, Senhor, a transbordante do Teu Espírito Santo, para que possamos glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Senhor, e obedecer a Ti em tudo aquilo que Tu tens colocado diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, tenha uma boa noite, uma boa semana em nome de Jesus.